Fala galera, sejam bem-vindos ao ET Jus. Está começando o 24º episódio da Lei 6.404 e hoje nós vamos ao artigo 257 até o artigo 271. Estamos quase chegando ao fim, galera. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações das atualizações e novos episódios. Vamos lá, galera. Seção 7. Aquisição de controle mediante oferta pública. Requisitos. Artigo 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser feita com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante. Parágrafo 1º. Se a oferta contiver permuta total ou parcial dos valores mobiliários, somente poderá ser efetuada após prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número suficiente para assegurar o controle da companhia e será irrevogável. Parágrafo 3º. Se o ofertante já for titular das ações votantes do capital da companhia, a oferta poderá ter por objeto o número de ações necessário para completar o controle, mas o ofertante deverá fazer prova, perante a Comissão de Valores Mobiliários, das ações de sua propriedade. Parágrafo 4º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre oferta pública de aquisição de controle. Instrumento da oferta de compra. Artigo 258. O instrumento de oferta de compra, firmado pelo ofertante e pela instituição financeira que garante o pagamento, será publicado na imprensa e deverá indicar: inciso 1. O número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se for o caso, o número máximo. Inciso 2. O preço e as condições de pagamento. Inciso 3. Subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de rateio entre os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado. Inciso 4. O procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações. Inciso 5. O prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 dias. Inciso 6. Informações sobre o ofertante. Parágrafo único. A oferta será comunicada à Comissão de Valores Mobiliários dentro de 24 horas da primeira publicação. Instrumento de oferta de permuta. Artigo 259. O projeto de instrumento de oferta de permuta será submetido à Comissão de Valores Mobiliários com o pedido de registro prévio da oferta e deverá conter, além das referidas no artigo 258, informações sobre os valores mobiliários oferecidos em permuta e as companhias emissoras desses valores. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar normas sobre instrumento de oferta de permuta e o seu registro prévio. Sigilo. Artigo 260. Até a publicação da oferta, o ofertante, a instituição financeira intermediária e a Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo ao infrator pelos danos que causar. Processamento da oferta. Artigo 261. A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições financeiras ou do mercado de valores mobiliários indicadas no instrumento de oferta e os aceitantes deverão firmar ordens irrevogáveis de venda ou permuta nas condições ofertadas, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 262. Parágrafo 1º. É facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condições do preço ou oferta de pagamento, desde que em porcentagem igual ou superior a 5% e até 10 dias antes do término do prazo de oferta. As novas condições se estenderão aos acionistas que já tiverem aceito a oferta. Parágrafo 2º. Findo o prazo da oferta, a instituição financeira intermediária comunicará o resultado à Comissão de Valores Mobiliários e, mediante publicação pela imprensa, aos aceitantes. Parágrafo 3º. Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será obrigatório o rateio, na forma prevista no instrumento da oferta. Oferta concorrente. Artigo 262. A existência de oferta pública em curso não impede oferta concorrente, desde que observadas as normas desta seção. Parágrafo 1º.
A publicação de oferta concorrente torna nulas as ordens de venda que já tenham sido firmadas em aceitação de oferta anterior. Parágrafo 2º. É facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de sua oferta até fazê-lo coincidir com o da oferta concorrente. Negociação durante a oferta. Artigo 263. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas que disciplinarem a negociação das ações objetos da oferta durante seu prazo. Inciso 8. Incorporação de companhia controlada. Artigo 264. Na incorporação pela controladora de companhia controlada, a justificação apresentada à Assembleia Geral da Controlada deverá conter, além das informações previstas nos artigos 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. Parágrafo 1º. A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 peritos ou empresa especializada, e no caso de companhias abertas, por empresa especializada. Parágrafo 2º. Para efeito de comparação referida neste artigo, as ações do capital da controladora da propriedade da capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas no patrimônio desta em conformidade com o disposto no caput. Parágrafo 3º. Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores previstas no protocolo da incorporação forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da Assembleia Geral da Controlada que aprovar a operação poderão optar, no prazo previsto no artigo 230, entre o valor de reembolso fixado nos termos do artigo 45 e o valor apurado em conformidade com o disposto no caput, observado o disposto no artigo 137, inciso 2. Parágrafo 4º. Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua controlada, a fusão de companhia controladora com a controlada, a incorporação de ações de companhia controlada ou controladora, a incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedade sob controle comum. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada terem sido adquiridas no pregão da Bolsa de Valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263. Capítulo 21. Grupo de sociedades. Seção 1. Características e natureza. Características. Artigo 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Parágrafo 1º. A sociedade controladora ou de comando do grupo deve ser brasileira e exercer, direto ou indiretamente e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. Parágrafo 2º. A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Natureza. Artigo 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. Designação. Artigo 267. O grupo de sociedades terá a designação de que constarão as palavras grupo de sociedades ou grupo. Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este capítulo poderão usar designação com as palavras grupo ou grupo de sociedade. Companhias sujeitas à autorização para funcionar. Artigo 268. A companhia que, por seu objeto, depende de autorização para funcionar, somente poderá participar de grupo de sociedades após a aprovação da convenção do grupo pela autoridade competente para aprovar suas alterações estatutárias. Seção 2. Constituição, Registro e Publicidade.
Artigo 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o compõem, a qual deverá conter: inciso 1, a designação do grupo; inciso 2, a indicação de sociedade, de comando e das filiadas; inciso 3, as condições de participação das diversas sociedades; inciso 4, o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção; inciso 5, as condições para admissão de outras sociedades e para retirada das que o compõem; inciso 6, os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e das sociedades que o compõem; inciso 7, a declaração da nacionalidade do controle do grupo; inciso 8, as condições para alteração da convenção. Parágrafo único. Para os efeitos do número 7, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a linha A, pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; a linha B, pessoas jurídicas de direito público interno; ou a linha C, sociedade ou sociedades brasileiras que, direto ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas na linha A e B. Aprovação pelos sócios das sociedades. Artigo 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto. Artigo 136, 5. Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou cotas. Registro e publicidade. Artigo 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro de comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos: inciso 1, convenção de constituição do grupo; inciso 2, atas das assembleias gerais, ou instrumentos de alteração contratual de todas as sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo; inciso 3, declaração autenticada do número das ações ou cotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle da sociedade filiada. Parágrafo 1º. Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no registro do comércio das respectivas sedes as atas de assembleia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a convenção, sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando. Parágrafo 2º. As certidões de arquivamento no registro de comércio serão publicadas. Parágrafo 3º. A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo. Parágrafo 4º. As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 135. Galera, é isso aí. Esse foi o episódio de número 24 da Lei 6.404 e nós fomos do artigo 257 ao artigo 271. Estamos quase chegando ao fim, galera. E é isso aí. Tenha um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima, um forte abraço e tchau!